Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. É para comemorar nação. Bruno Henrique é apenas multado pelo STJD e está liberado para jogar. Flamengo freta avião e estrangeiros convocados chegam ao Rio de Janeiro na tarde do clássico contra o Fluminense. PSG aceita pagar valor astronômico e Flamengo caminha para o maior acordo da sua história por um jogador. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A CBF divulgou que o jogo entre Sport e Flamengo nesse sábado vai ter no apito o árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein. O Rafael Klein é o mesmo árbitro que deixou de expulsar o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras naquele jogo que ficou marcado com as travas da chuteira na canela do Wanderson do Cruzeiro. Naquela ocasião, os times empataram em 0-0 pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá no Mineirão. Rafael Rodrigo Klein apitou o empate também em 1-1 entre Flamengo e Vasco pela 24ª rodada do Brasileiro. O árbitro deu 5 cartões amarelos, 2 para o Flamengo e 3 para o Vasco. O maior Aeroflá é sempre o próximo. Estima-se que mais de 10 mil rubro-negros participem do trajeto do ônibus que vai levar os jogadores do Ninho do Urubu até o aeroporto do Galeão. O Flamengo vai embarcar no dia 26 desse mês para a grande final da Libertadores em Lima, no Peru. O Centro de Operações Rio, o COR Rio, e representantes do Flamengo realizaram nesta quarta-feira a primeira reunião para organizar a logística do evento. Assim, o COR Rio informou a estimativa de torcedores e as alterações do trânsito que vão precisar ser feitas. Aspas, o foco é garantir a integridade da delegação, assim, garantir a segurança de todos os torcedores que vão participar desse Aeroflá, fecha aspas. Destacou lá o chefe da segurança do Flamengo, José Pinheiro. Então, os bloqueios no trânsito devem começar 1h30 antes da saída do ônibus do Flamengo do CT do Ninho do Urubu, o que deve acontecer a partir das 14 horas, horário de Brasília. Assim, os veículos e os torcedores vão ser escoltados pelos 50,5 quilômetros de percurso. Enquanto isso, a torcida Fla Pernambuco, através do seu consulado no Recife, convocou os torcedores para receberem o time do Flamengo e publicou em suas redes sociais. Aspas, sexta-feira, dia 14/11, a partir das 17 horas, é dia de geral junto em frente ao Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, para recepcionar o nosso querido Mengão. A delegação rubro-negra tem embarque previsto para as 15 horas, horário de Brasília, dessa sexta-feira. Saindo aqui do Aeroporto Internacional do Galeão, já o desembarque vai ser feito por volta das 18 horas, horário de Brasília, lá no Recife. Posteriormente, o grupo vai seguir para o Hotel Atlante Plaza. A torcida rubro-negra de Pernambuco promete fazer uma grande festa para o time rubro-negro. Beleza! O Flamengo definiu a logística para ter 5 dos 7 convocados no Rio de Janeiro na quarta-feira, dia do jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O clube fretou um avião que vai sair dos Estados Unidos para trazer Carrascal, Plata, Vinha, Varela e Arrascaeta. Mas a participação deles no Clássico ainda vai depender do departamento médico, vai avaliar os jogadores. O Flamengo vai ter um voo saindo de Nova York na madrugada de 19, com Carrascal e Plata, e indo em direção a Tampa para pegar os uruguaios. A previsão é que o desembarque deles aqui no Rio de Janeiro seja feito no início da tarde de quarta-feira, horas antes desse jogo aí contra o Fluminense. Coisas da CBF, uma correria terrível. Internamente, o clube avaliou o esforço como necessário, mesmo não tendo a garantia da condição física dos seus jogadores convocados. A utilização na partida, que começa horas depois, às 21h30, horário de Brasília, vai ser avaliada com cautela por causa do restante da temporada e principalmente pela final da Copa Libertadores. Um ponto que vai ter peso para a utilização desses convocados no Fla-Flu é a quantidade de minutos que eles terão disputados por suas respectivas seleções no período.
Há um diálogo aberto entre o departamento médico rubro-negro e o departamento médico de cada seleção para alinhar o controle de carga ideal desses jogadores. Colômbia, Equador e Uruguai vão fazer 2 jogos cada um. Caso algum atleta não seja utilizado na segunda partida, vai aumentar a chance de ser utilizado contra o Fluminense. A avaliação em cima do desgaste físico vai ser determinante. Danilo e Alexandro estão com a seleção brasileira em Londres para os amistosos da Europa. O Flamengo, até o momento, não montou nenhuma logística especial para ter os 2 jogadores nesse Fla-Flu. O lateral esquerdo concedeu entrevista coletiva na manhã dessa quinta-feira, lá em Londres, e revelou que a noite de sono é muito importante para sua recuperação. Até então, eu e o Danilo voltaremos tranquilamente em voo comercial e não faz nenhuma diferença. Vamos voltar no dia seguinte, vamos dormir depois do jogo, que é muito importante. Eu, particularmente, prefiro assim. Voltar logo, você ganha tempo, né? Mas perde uma noite de sono. Eu estou naquela fase, né, que o sono é bem importante para a minha recuperação. Estamos focados na seleção brasileira agora. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto. Simples assim, muito obrigado, valeu. Essa aqui é para comemorar a nação. O atacante Bruno Henrique foi julgado nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O tribunal decidiu que o atacante vai ter que pagar multa, mas está liberado para jogar. O julgamento começou pouco depois das 15 horas, horário de Brasília, e durou pouco mais de 2 horas. Foram 6 votos para que o Bruno Henrique fosse apenas multado e outros 3 votos para que o atacante fosse punido. A decisão em segunda instância passa por 2 fatores principais, né? O argumento da defesa de que o cartão amarelo não foi prejudicial ao Flamengo e o entendimento por parte do STJD de que o Bruno Henrique não pode ser enquadrado nos artigos mais pesados. O jogador teve um placar de 6-2-1 nesses votos, sendo 6 para multa de R$100 mil, 2 para suspensão de 270 dias com multa de R$75 mil e 1 mantendo a decisão da primeira instância. A tese dos advogados do Bruno Henrique foi que o fato em si já havia sido afastado pelo tribunal e que a falta sequer aconteceu, tanto que levou a uma reclamação veemente do jogador contra o árbitro. O advogado do clube, Michel Assef, defendeu também que não houve prejuízo ao Flamengo. Pelo contrário, já que o atacante foi orientado pelo clube a tomar o 3º cartão amarelo pela estratégia de jogo. Após a partida contra o Santos, o Flamengo enfrentaria o Fortaleza e, em seguida, o Palmeiras, com quem disputava na parte de cima da tabela. Naquele momento, o jogador estava pendurado com 2 cartões amarelos. O Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, que é a multa máxima prevista pelo Código, e a decisão não cabe mais recurso. Portanto, o caso do atacante do Flamengo está encerrado no STJD, mas ainda vai continuar na Justiça Comum. Com essa decisão, o Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Sport no sábado na Arena Pernambuco pelo Campeonato Brasileiro. Depois do julgamento, o vice-presidente do Flamengo, Flávio Williman, e o advogado Michel Assef Filho falaram sobre o resultado. Que vem desempenhando um papel extremamente importante na condução do desporto brasileiro, não se curvando a pressões externas para instruir e realizar os seus julgamentos. Assim me manifestei como quando o Bruno Henrique saiu condenado na primeira instância, e assim o faço novamente. Decisão judicial, qualquer aluno primário do curso de Direito aprende, se cumpre. O Flamengo, ou se recorre. O Flamengo assim o fez quando saiu vencido na primeira instância, e te digo que não sai 100% satisfeito com o julgamento, porque o atleta ainda foi punido. Mas o recado que eu queria deixar em nome do Clube de Regatas do Flamengo é a confiança na justiça desportiva brasileira, a importância desse caso, o respeito a todos os votos que
desclassificaram a conduta do atleta, e até os votos que entenderam por entender a conduta como típica e punível. Acho que é de se extrair desse julgamento algo positivo, que é o alerta para todos os clubes cada vez mais informarem seus atletas, e o Flamengo faz isso anualmente, quase que 2 vezes por ano, reuniões com seus atletas da base, do futebol feminino, a importância de manter o fair play no esporte e de não se envolver em qualquer confusão que venha a causar violação ao regulamento de competições ou mesmo às regras do direito desportivo. Então, mais uma vez, eu queria enaltecer a autonomia e a independência da Justiça Desportiva brasileira, que, repito, não se curvou a pressões exteriores para realizar um julgamento justo. Tá? Muito obrigado. Agora o Michel comenta o caso. Michel, boa tarde. Na sua opinião, quais foram os argumentos que fizeram com que o STJD chegasse a essa conclusão dessa aplicação da multa e não a suspensão em partidas, como havia sido definido na primeira instância? Olha, acredito que a análise em relação ao fato, ao que de fato ocorreu, foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da operação penalidade máxima, ou seja, ficou evidente com uma análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto e, portanto, não caberia a aplicação do artigo 243 nem 243-A, que tem uma previsão muito específica e que não se adequa ao fato ocorrido com o Bruno Henrique. Então, acho que a análise profunda do fato foi o que acabou resultando na aplicação do artigo 191 e rechaçando qualquer possibilidade de suspensão do atleta. Essa aqui é terrível, olha aí, PSG aceita pagar valor astronômico e Flamengo caminha para o maior acordo da sua história por um jogador. O Flamengo tem investido bastante na sua base ao longo dos anos e colhe frutos com as vendas milionárias, como foi o caso do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, do Reinier Jesus, do Wesley e de muitos outros. De acordo com informações do portal Bola VIP Brasil, a diretoria do PSG, chefiada pelo Nasser Al-Khelaifi, aceita pagar um valor astronômico para contratar mais um garoto do ninho do Urubu, e volta a carga por Rian Roberto, atacante de apenas 17 anos, que é considerado uma das grandes joias do Flamengo com um potencial imenso. Em setembro, ele participou de alguns treinos com o time profissional e chamou atenção pela sua qualidade técnica. Logicamente, ele ainda precisa ganhar maturidade e dar uma melhorada fisicamente. Ele ainda é um pouquinho franzino, mas realmente tem muita bola para ser um grande jogador. O Real Madrid também está de olho no jogador e já conversou com pessoas próximas a ele. Agora, o PSG, da França, não quer sair perdendo nessa disputa e pode apresentar um projeto espetacular para levá-lo em definitivo assim que ele completar 18 anos. O Flamengo aguarda, sim, propostas pelo jogador em breve e vai fazer jogo duro. A ideia é que o garoto seja a maior venda do clube, superando Vinícius Júnior, Paquetá e até mesmo o Reinier. O Rian Roberto joga pelo lado esquerdo do ataque e tem números impressionantes em 2025. Já são 26 gols e 17 assistências na base. Rian Roberto chegou ao Flamengo em definitivo em 2023, vindo do Atlético Paranaense. Naquela ocasião, cada clube ficou com 50% dos direitos do jogador. O rubro-negro tem uma opção de compra no contrato que o permite adquirir mais 20% por R$1,5 milhão, mas ainda não exerceu essa opção. A proposta do time paranaense foi comprar 20% do Flamengo para ter o atacante de volta, mas o Flamengo, obviamente, não topou fazer esse negócio. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, Porque isso aí é muito, mas é muito importante para mim e para o crescimento do canal. Um forte abraço, bora ser feliz! Pra cima deles, Mengão!